O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, da cidade de Éfeso, né? Antes de iniciar o que eu chamo de a quarta viagem de Paulo. Mas tem gente que acha que a quarta viagem começa em Jerusalém, quando ele foi preso. Mas, na verdade, a Bíblia não chama nem de primeira, nem de segunda, etc, etc. Eu gosto de pensar que, quando ele fala de primeira, de segunda e de terceira, eu acharia uma coisa em comum com essas três, é que elas se iniciaram em Antioquia da Síria. As outras, não. E, a meu modo de ver, Paulo nunca mais foi para Antioquia da Síria, nem o que chamamos de quarta. Eu até acho que ele pretendia ir, mas ele acabou preso em Jerusalém, então não conseguiu ir para Antioquia da Síria, né? E a quinta viagem também, que foi quando ele saiu da prisão de Roma, da primeira prisão, também ele não há nenhuma indicação que ele foi até Antioquia da Síria. Então, se é que, aqui vou dar uma opinião boba aqui, se é que o que a gente chama de primeira, segunda e terceira tem a ver com Antioquia da Síria, então Paulo fez 3 viagens de Antioquia da Síria, né? 3 viagens. A primeira em Chipre e na parte central da Ásia Menor. A segunda, ele atravessou a Ásia Menor e fez ali o trabalho na Macedônia e na Acaia. A terceira, a primeira ele saiu de Antioquia da Síria, a segunda também, e a terceira ele saiu de Antioquia da Síria, foi para Éfeso, e nunca mais voltou para Antioquia da Síria. Então, se esse é o parâmetro da primeira, segunda e terceira, então a terceira começou em Antioquia da Síria e acabou com Paulo morto em Roma. Ok? Mas isso aí só para complicar a complicação. Mas Paulo escreveu, então, devido a vários problemas, certo? Aliás, ele escreveu devido aos problemas, mas o propósito de Paulo de ir a Acaia, Corinto ficava na Acaia, né? Era para fazer o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia, que a gente vai notar no capítulo 16, de 1 a 4. Depois ele trata muito mais na segunda carta, nos capítulos 8 e 9. Ok? Mas, devido aos problemas que ele ficou sabendo, de várias fontes, então ele escreveu essa primeira carta aqui, certo? Que pode bem ter sido uma segunda carta, certo? Uma segunda carta. Que então seriam 3, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios. Então, primeiro seria a segunda, né? Mas isso aí também a gente não sabe dessa carta, mas a meu modo de ver, ela pode estar embutida nessa primeira carta, mas não faz diferença nenhuma. Ou ela está perdida, ou ela está embutida. Parece que Paulo escreveu uma primeira carta antes dessa aqui, uma outra carta. Também de Éfeso. Agora, há também uma grande indicação que Paulo fez uma viagem rápida de Éfeso a Corinto nos 3 anos que ele ficou na Ásia. Então, 1 ano antes dele escrever essa carta, ele teria, então, feito uma visita por causa de problemas. Certo? E não conseguiu solucionar, basta dizer que ele escreve essa carta aqui, ainda lidando com problemas, né? Bem,
E quem levou essa carta foi Tito, né? Foi Tito. Uma carta dura, dura porque cheia de repreensões. Mas o objetivo da revelação do conhecimento de Jesus Cristo, que Paulo está revelando nos diversos problemas aqui, inclusive, é para que nós possamos ficar irrepreensíveis, inclusive os coríntios, na volta de Jesus Cristo, fazendo assim parte da comunhão de Jesus Cristo a que Deus nos chamou. Ok? Então, a comunhão de Jesus Cristo é fundamentada no quê? Foi uma pergunta. No caso que não pescaram a ideia, foi uma pergunta. A comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou, é fundamentada no quê? Conhecimento. Nota 10. No conhecimento do próprio Jesus Cristo. João, o apóstolo João, deu a versão joanina desse ponto na carta primeiro, que nós chamamos de primeiro João, né? Primeira epístola de João, né? Aí ele deu a versão joanina, a versão dele, com esse mesmo, nesse mesmo ponto. Então, lá é João falando, vamos dizer, aqui é Paulo falando. Então, Paulo lida com esses vários problemas, né? E já verificamos o primeiro problema tem a ver com divisões, né? Sabedoria dos homens, certo? Capítulos, vamos dizer assim, 1, 2, 3 e 4, praticamente. Ali no capítulo 5, um outro problema tem a ver com aquele filho que passou a possuir a esposa do pai dele, a madrasta. No capítulo 6, é o problema de irmão levando irmão a juízo perante juízos incrédulos, né? Não tendo nenhum sábio, pelo menos, entre eles para solucionar o problema. Ainda no capítulo 6, Paulo lida com o problema da sensualidade, ou seja, prostituição religiosa, né? Cristão não é para se unir com prostituta religiosa, não. E no capítulo 7, tem a ver com casamento. Com casamento. Havia um problema que nós não sabemos exatamente qual que é, que os coríntios escreveram a Paulo, que ficava muito, de acordo com Paulo, se agravava muito no casamento. Então, Paulo deixa claro que homem não devia tocar em mulher. Então, provavelmente, era um problema que tinha a ver com sexo, né? Talvez aí doenças venéreas, AIDS, alguma coisa, né? Alguma coisa. Meu modo de ver, né? Mas tinha um problema aí, certo? No capítulo 8, o problema é festas idólatras. Festas idólatras, né? Ou seja, cristão pode ir nas festividades idólatras, né? Nas festas pagãs. Eu sei que a carne ali foi sacrificada a ídolo, mas eu sei que ídolo não tem valor nenhum. Não existe, na verdade, é falso. Só há um Deus, vamos dizer assim. Só há um Deus. Então, eu posso ir comer lá e sem ficar influenciado. Mas Paulo diz, olha, o saber ensoberbece, o amor edifica. É preciso levar em consideração a consciência dos fracos, que vendo você fazer isso, fariam também, e a consciência deles ficaria contaminada, afetada, né? Afetada.
É um problema, isso aí, né? É um problema muito, muito interessante. Tem uma passagem lá em Romanos, capítulo 14, não sei se eu mencionei para vocês ou não, que é interessante isso. No capítulo 14, no versículo... Romanos 14, versículo 22. 14, 22. Romanos 14, 22. Alguém lê aí do 22 ao 23. Posso ler, irmão? Pode. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Interessante, né, que se você tem a sua, vamos dizer assim, você pode aprovar na sua cabeça, mas, ao mesmo tempo, ao fazer aquilo que você aprovou, você se condena porque a sua consciência maltrata você. Então, olha, cuidado. Então, a RA diz assim, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, mesmo ele se convencendo, assim, 1 mais 1 igual a 2, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Agora, a fé não é fundamentada no conhecimento que a gente tem, entendeu? Então, é interessante isso. Deixa eu dar uma... não vamos partir muito para esse lado aí, não, porque vai complicar um pouco. Mas, por exemplo, eu não vejo nada de errado usar instrumento musical, por exemplo. Alguém falar isso. Aí eu pergunto, você tem fé de que isso é válido? Mas lembre-se que fé é fundamentada no conhecimento. Então, onde está a sua fé nisso? Não é. É que eu acho que não tem nada de errado. Então você não está fazendo por fé. Você não está fazendo por fé. Porque por fé, o que você não faz por fé é pecado. Então, olha só, a fé é fundamentada em conhecimento. Lembra? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, na verdade, precisamos tomar muito cuidado, certo? O que não é por fé é pecado. É como eu falei, isso aqui é meio complicado, mas no caso de carnes sacrificadas a ídolos, certo? Novamente, eu vejo 2 pontos aqui. Por exemplo, o irmão forte, ele vai comer que não afeta ele. Ele conhece, ele sabe que tem um só Deus, mas se ele fizer, o outro fraco pode ver ele fazendo, vai querer fazer também, e o fraco, mesmo se convencendo, porque viu o irmão forte fazer, ele vai afetar a consciência dele. Aí ele está pecando. O fraco está pecando, mesmo se convencendo de que não tem problema aí, porque o irmão forte foi. Então, o irmão forte está causando o irmão fraco a pecar. O irmão fraco pecou e o forte levou ele ao pecado. Esse é o ponto aqui do capítulo 8. Agora, no capítulo 9,
Eu gostaria de ligar o 9 com o 8, e eu gostaria de ligar o 10 com o 9. Então, eu gostaria de ligar o 8, o 9 e o 10 num pacote só. Certo? Se você não concorda, não tem problema. Não vai ser a primeira vez que você vai estar errado. Certo? Não, é para dar risada, viu? É para dar risada, porque foi uma brincadeira. Ok, uma brincadeira. O que eu vejo assim, olha, o capítulo 9 diz assim, no começo do 9, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ok. Então, o ponto é o seguinte, olha, mesmo embora nós sejamos livres, a nossa liberdade para aonde afetaria a liberdade do outro. Entendeu? Então, a nossa liberdade... Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu sou livre. Não sou livre? Sou livre. Então, no capítulo 9, ele está dizendo assim, eu sou livre, eu sei que eu posso receber de vocês, mas porque eu sou livre, eu escolho não receber de vocês. Olha o versículo 12. Eu acho que já lemos, né? Então, eu estou resumindo aqui o 9 para depois entrar nos 10. Se eu não falei alguma coisa, vocês me lembram aí. Olha o versículo 12. Entretanto, na segunda parte, olha o 12 inteiro. Se outros participam desse direito sobre vós, que direito? De receber a ajuda financeira de vocês. Não temos nós em maior medida? Nós é que estabelecemos a igreja aí. Sim, nós temos em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, a meu modo de ver, Paulo está usando isso como uma ilustração de não participar nas festas pagãs. Nós somos livres para participar, mas não devemos participar porque afetaria a liberdade, o irmão fraco. E ele está dizendo, olha, é fácil. Olha o versículo de 14. Assim ordenou também o Senhor Jesus, né, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, é correto receber do evangelho? Receber vivendo do evangelho? Sim, de acordo até com o Senhor Jesus. Mas Paulo falou, eu não sou livre, então eu escolho não receber, porque eu tenho liberdade, porque isso causaria obstáculo ao evangelho de Deus, de Cristo, ao evangelho. Provavelmente, Paulo tem em mente os falsos apóstolos, que, vendo Paulo receber, eles também iam querer receber e ser sustentado nas falsas doutrinas deles. Então, Paulo falou, então eu não recebo, aí eles não têm como se apoiar no fato que eu recebo. Então, não vou criar obstáculo ao evangelho, recebendo. Mas sou livre. Sendo livre, eu decido que eu não vou receber. Interessante, né? Meio complicado, não? O que eu acho que Paulo está dizendo é da liberdade. A nossa liberdade, entendeu? Tem gente que fala assim, o irmão que se vira, por que ele é fraco? Só porque eu tomo um copo de cerveja, ele se ofende, ele fica afetado. O problema é dele? Não, o problema não é só dele, não, é também de quem tomou o copo de cerveja. Que, no caso, se é que o copo de cerveja levou o irmão também a tomar a cerveja e afetar a consciência dele, entendeu?
O ponto é que a nossa liberdade, nós somos livres, mas a nossa liberdade precisa levar em consideração não criar obstáculo ao evangelho de Cristo, inclusive tendo a ver com o irmão fraco, que no caso aqui se aplica às carnes sacrificadas aos ídolos, às festas pagãs. Então, Paulo, alguém lê do 19 até o final do capítulo aí, eu vou bater o martelo aí. Alguém lê para nós aí, do 19 ao 27. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que estavam debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correrei de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançar uma coroa corruptível. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não se meta assim. Não. Assim. Não, peraí. Assim peraí. Não sem meta. Não sem meta. Eu vou começar de novo. Okay. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então olha só. Paulo está dizendo assim, eu me fiz, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, eu quero usar versículo 22, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Isso quer dizer o seguinte, Paulo levou em consideração todos. Por exemplo, ele levou em consideração os fracos, tendo a ver com carne sacrificada a ídolo. Então, ele não comeria carne. Ele não beberia nada se isso levasse um irmão fraco a se ofender. Ele procurou não, como se fosse assim, mais ou menos é como se fosse viver como judeu, mas não sendo judeu, agir de uma maneira que não ofendesse os judeus, para ganhar judeus. O gentio sem lei, ele então pensou, raciocinou, agiu como se fosse sem lei, para ganhar o sem lei. Entendeu? Não é que ele estava, vamos dizer assim, sendo um hipócrita, nada disso. Por exemplo, vocês lembram que ele consentiu na circuncisão de Timóteo, porque ele ia trabalhar com os judeus. Timóteo já era cristão, e a mãe de Timóteo era judia, e isso ofenderia os judeus. Então, para evitar essa ofensa, qual que é o problema de circuncidar um já salvo? Não tem problema nenhum, porque isso cooperaria com a propagação do evangelho. Se não circuncidasse, afetaria, prejudicaria a propagação do evangelho, porque Paulo seria taxado de ser contra a lei de Moisés, o que ele, na verdade, não era. Então, a circuncisão de Timóteo não salvaria Timóteo. Timóteo já era salvo sem a circuncisão. Por outro lado, quando Tito foi com Paulo e Barnabé a Jerusalém, ele não consentiu e ninguém insistiu em Tito ser circuncidado,
porque Tito era gentil. Então, olha só, Paulo raciocinando como gentil com relação a Tito, Paulo raciocinando como judeu com relação a Timóteo. Entendeu? Para poder ganhar, certo? Lembra que ele tomou voto em Cencreia. Lembra que lá em Jerusalém ele pagou lá os gastos lá dos votos daqueles irmãos, etc, etc. Certo? Isso não... Por exemplo, se você for num país muçulmano, você é casado, e as mulheres usam o véu, a sua mulher deveria usar véu, para não ofender, mesmo embora para ela não significaria nada, porque ela vem de uma cultura em que véu não quer dizer nada. Entendeu? Então, não é agir de uma maneira hipócrita, não, mas é agir de uma maneira, certo? Quando eu vou ensinar alguém, que, né, assim, do zero, vamos dizer assim, alguém que não é cristão, eu procuro primeiro saber o que aquela pessoa está pensando. Qual é a base religiosa dela? O que você pensa em termos de cristianismo, em termos de igreja? Eu procuro entender para poder, então, como se fosse assim, raciocinar com aquela pessoa dentro do conhecimento daquela pessoa. Porque senão eu posso estar falando bem aqui acima da cabeça dela, certo? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu consegui um estudo com uma pessoa que teve a filha foi morta de uma maneira trágica, a criança, menina, cortada em pedaços, etc, etc, etc. Não vou dar detalhes. Aí, então, eu consegui um estudo com ele e eu achei que ele estava bem suscetível ao Evangelho, então, durante 2 horas, eu fiz uma pregação do Evangelho para ele. A Bíblia aberta, mostrando versículos, analisando. Quando eu terminei, depois de 2 horas, perguntei para ele, o que você achou? Ele falou, não achei nada porque não acredito na Bíblia. Perdi 2 horas. Se eu tivesse conversado com ele antes, para saber o que ele pensava, eu já não ia pregar o Evangelho para ele, porque ele ia usar a Bíblia, então eu ia tentar mostrar para ele que nós temos um guia, um parâmetro da parte de Deus, que é a Bíblia comprovada por um período de anos e anos e anos, pelo menos uns 2.000 anos aí, comprovada. Tá? Então, eu ia tentar mostrar para ele a validade da revelação do conhecimento de Deus na palavra, na Bíblia. Perdi 2 horas, não cheguei a lugar nenhum. Então, é preciso que a gente saiba onde a pessoa está, para que é isso que Paulo fazia, entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no México, numa conferência lá, pan-americana, e 3 casais... Não, peraí. Não, 3 casais não. Um casal, 4 de nós, um casal americano, casado há pouco tempo, um pouco já de idade, mas casado há pouco tempo, um missionário num país lá da América do Sul, aí da América do Sul, e eu, missionário no Brasil. Então, nós decidimos uma noite, como todos, vários, nós fomos num show musical, num restaurante musical lá, os mariachis, coisa e tal. E tinha ali uma plataforma, né, um palco, e aquela banda mariachi tocando aquelas músicas mexicanas, né, que muita gente conhece, Cielito Lindo, não sei o que mais, não sei o que mais. No intervalo, foi anunciado lá
o seguinte, que ia ter um intervalo, a banda ia continuar tocando, e se alguém quisesse dançar, estava lá o palco disponível. Os olhos do casal ali brilharam, e um falou para o outro, né, a esposa, casada há pouco tempo, hein? Oh, vamos, vamos. Mas o irmão, sabidinho, experiente, não era novinho, não, decidiu perguntar para nós dois, eu e o outro, se nós nos ofenderíamos se eles fossem dançar. Entendeu? Bem, eu falei, olha, por mim, eu não vejo problema, você está com a sua esposa, né? Eu não, em outras palavras, não vou ficar ofendido. Entendeu? Ele perguntou se nós nos ofenderíamos. Eu falei, não, eu não me ofenderia. Eu não sei se eu iria com a minha esposa, mas eu não me ofenderia se ele fosse. O outro falou, eu me ofenderia. Sabe o que o casal fez? Não foi dançar. Entendeu? A maior inteligência dele. Imagine se ele vai lá, dança, e o irmão missionário lá fosse para casa ofendido, magoado, vamos dizer assim, com a consciência, né, assim, perturbado, porque o casal foi dançar. Então, quando o casal ficou sabendo que ele se ofenderia, falou que sim, eles não foram. Isso aí ajudou o irmão. E, olha, um missionário, ajudou ele. Ajudou ele, entendeu? Eu não sei se está muito claro o que eu estou dizendo ou não, mas no versículo 27, esse negócio de corrida é o seguinte. Na corrida, no estádio, somente um ganha o prêmio. Mas todo mundo se preparou. Mas somente um ganhou o prêmio. No caso da corrida cristã, todo mundo que se prepara, como se preparou esse e que ganhou o prêmio, todos nós vamos ganhar o prêmio, porque vamos chegar lá e ganhar o prêmio. Mas tem que se preparar como ele se preparou. Ele não ganhou lá sem preparo, entendeu? Então, no versículo 27, Paulo falou assim, não, 22, assim como corro também eu, não sem meta, quer dizer, a meta de chegar lá na reta final. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. É como se fosse uma luta de boxe. Você sabe que eu não sei nada de boxe, mas é como se no boxe a maioria dos golpes não acertam o alvo. A maioria dos golpes não acertam o alvo, certo? Erra o alvo. E Paulo falou assim, olha, eu esmurro eu não desfiro, eu luto, não como desferindo golpes no ar. Os meus golpes são certeiros. Todo golpe é certeiro. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como é que Paulo seria desqualificado? Pregando o falso evangelho? Não é. Não, sem dúvida alguma. Se ele não estivesse preparado, né, para a corrida. Peraí, sem dúvida alguma, ele seria desqualificado se pregasse falso evangelho. Mas não é no texto, não é essa a resposta, não. Fala ali. Se ele não estivesse preparado para a corrida? Olha, boa resposta também. Porque nós temos que estar preparados, né? Boa resposta, mas eu creio que há um ponto mais específico aqui. Acho que se ele não se fizesse fraco como os fracos. Sim. Se ele não levasse em consideração o modo de pensar daqueles a quem ele estivesse
ensinando e pregando, ou seja, até menos cristãos. Não, eu vou lá naquela festa pagã e vou comer carne, para mim só tem um Deus, e aí, se você se ofender, o problema é seu, não é meu, aí ele seria desqualificado. Eu entendo que é por aí. O que o Giovanni falou, é claro que é verdade, né? Mas aqui eu acho que ele se tornou um cooperador do evangelho. Então, ele faria tudo cooperando para a propagação do evangelho, para ele também ser qualificado e chegar lá na meta final. Faz sentido, não? Muito profundo isso aí, a meu modo de ver. Alguma pergunta? Não? Vocês estão bonzinhos, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, um dos dois. Bem, o capítulo 10 volta à idolatria. A meu modo de ver, o capítulo 9 é relacionado à idolatria. E Paulo dá toda essa ilustração, porque no capítulo 10, ele volta a falar de idolatria também, a meu modo de ver. Na história de Israel. Alguém lê para nós aí do 10, 1 até o 13. 1 até o 13. Eu leio aqui. Pode, fica à vontade. Não, fica à vontade, eu já li. Vamos lá, então, versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Lê o 14 também. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, a meu modo de ver, o contexto imediato aqui, nos capítulos 8, 9 e 10, tem tudo a ver com a idolatria. Com idolatria, certo? Mas não é só nesse sentido. A meu modo de ver, o versículo 1 do capítulo 8, do 1 a 3, do capítulo 8, esses versículos são fundamentais nesse raciocínio todo aqui do 8, 9 e 10. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhor do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, olha só, você não acha
Você não acha que o capítulo 10, esses judeus aí que fizeram, nós sabemos, isso aconteceu durante a época em que Moisés ficou lá no monte, acho que 40 dias, né? 40 noites, parece, né? Lembra? Estou tentando lembrar os detalhes aqui. Mas Moisés demorava para descer, certo? Mas o povo não sabia tudo que Deus já tinha feito, todas aquelas 10 pragas no Egito. O povo não sabia o que Deus fez na abertura, certo? Do Mar Vermelho. E a comida que Deus dava a ele. O povo não sabia tudo isso? No lugar de usar esse conhecimento para amar a Deus, o que eles fizeram? Partiram para a idolatria, lembra? Pediram para Arão fazer lá um cordeiro, como que é? Não é um bode, um bezerro, né? Um bezerro de ouro. Lembra tudo aquilo? E partiram para a prostituição, imoralidade, uma festa pagã. Mas peraí, vocês não sabem que isso não é da vontade de Deus? Sim, mas Moisés está demorando. Então, o conhecimento deles, até mesmo ensoberbeceu eles para fazer o que eles queriam fazer, e não usaram o conhecimento para amar a Deus, consequentemente, todo homem acima de 20 anos, pelo que eu me lembro, todo homem acima de 20 anos, que saiu do Egito para ir para a terra prometida por Deus a Abraão, lá atrás, certo? 500 anos lá atrás, certo? Não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Todo homem acima de 10 anos, de 20 anos. Com exceção de 2. Quem são os 2? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Entendeu? Então, mas espera aí. O que nós devemos fazer é o seguinte, o conhecimento que nós temos, nós devemos usar o conhecimento que nós temos para amar a Deus. Entendeu? Porque se não fizermos isso, nós vamos ficar ensoberbecidos com o conhecimento que nós temos. O saber ensoberbece. Mas o amor edifica. Se alguém pensa, olha só, versículo 2, do 8. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Como é que convém saber? Como convém saber? Usando o conhecimento para servir? Não se ensoberbecendo. Não, peraí. O Anderson, eu vou dar para você 9. Está faltando, vou dar 8, está faltando. Como é que convém saber com o conhecimento que nós temos? O que é, quando é que realmente sabemos alguma coisa? Quando temos humildade, respeitamos, amamos o próximo, não? Não. Amando a Deus. Amamos a Deus? Amando a Deus. Usando o conhecimento para amar. Mas amando o próximo, eu não vou estar externando meu amor a Deus? Não, eu não posso amar a Deus se eu não amar o próximo. Não, mas você fugiu um pouquinho do texto. Olha o texto ali, ó. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus... Você está certo, mas você fugiu um pouquinho do texto. Está certo? Então, a gente usa o conhecimento de Deus para amar a Deus. E eles usaram o conhecimento, deixaram o conhecimento de lado e partiram para a idolatria, lá no deserto, no Monte Sinai. Meu amigo, nenhum deles, acima de 10 anos que saiu do Egito,
Nenhum homem chegou entrou na Terra Prometida, com exceção de Josué e Caleb. Agora, é interessante que eles foram batizados, certo? Com respeito a Moisés, versículo 2 do 10. Com respeito a Moisés. Ou seja, eles assumiram, aceitaram a liderança espiritual de Moisés. Por Deus, porque Deus é quem chamou Moisés. Só que o que aconteceu? Moisés estava demorando para descer, eles começaram a fazer as coisas que Moisés não tinha nada a ver com isso. Nada ensinado por Moisés. Então, eles saíram do contexto com respeito a Moisés. Saíram, passaram a desrespeitar Moisés. Mas, mesmo assim, a pedra que seguia eles, né, eles bebiam, tinham um manjar espiritual, beber da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, na verdade, foram batizados com respeito a Moisés, na verdade, com respeito a Cristo, na verdade, tendo a ver com Deus. E eles, então, estavam usando o conhecimento ali, desprezaram o conhecimento de Deus e começaram a usar o conhecimento lá do Egito, né? Fazendo bezerro de ouro e partindo para a imoralidade, né? Toda essa imoralidade e desobediência aí. E, então, eles foram destruídos. Agora, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha só. Todos eles sabiam muito bem da mão de Deus em tirar eles do Egito. 10 pragas. Lembra a última praga, a morte dos primogênitos, tudo aquilo. Eles saíram ricos do Egito. Ricos do Egito. Deus estava sustentando eles no deserto, atravessaram lá o mar, né, o mar Mediterrâneo, Deus sustentou eles no deserto, o mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Deus sustentou eles, coisa e tal, e eles caíram. Novamente. Então, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ok? A gente pensa que a gente é o bambambam, se a gente não tomar cuidado, a gente cai. A gente cai. Ok? Mesmo tendo conhecimento. Porque não está usando o conhecimento para amar. Que é o que aconteceu com eles. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, a meu modo de ver, certo? Muito disso aqui tem a ver com a idolatria. Que a idolatria em Corinto, a idolatria era muito forte. Muito forte, né? Tinha lá aquela deusa, qual o nome dela? Não é Diana, não, é Afrodite, né? Afrodite. A Diana era dos Efésios, né? A Afrodite era dos Coríntios. E se você for lá, se você for em Corinto, conhecer lá os lugares históricos lá, né, bíblicos, etc., etc., você vai verificar que tem muita estátua tendo a ver com uma deusa do amor, né? Vamos dizer assim, que, na verdade, tinha a ver com aquelas prostitutas religiosas lá daquele templo, né? Parece que eram 1000 prostitutas religiosas, etc., que nós já vimos esse problema ali no capítulo 6, né? No capítulo 6, versículo 12 em diante. Alguma pergunta ou comentário aí nisso aí tudo? Wene, Opa, espera. pode? Pode. Wene, assim, eu já fiz essas perguntas, se não me engano, no estudo de terça-feira. A igreja de Corinto era uma igreja gentílica, certo? Sim. Mas provavelmente eles, com certeza, deviam ter irmãos judeus no meio lá. Com certeza. Provavelmente. Porque, assim, aqui existe um exemplo da história de Israel, e Paulo ele está dizendo o seguinte para os coríntios:
ele diz no versículo 6 e no versículo 11, essas coisas se tornaram exemplos para nós. E no versículo 11 ele diz, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa. Então, o conhecimento do Antigo Testamento, das histórias do Antigo Testamento, não só aqui, mas como em outras cartas também, que Paulo menciona, relatos do Antigo Testamento, então eu falo para igrejas gentílicas, com exceção da carta aos Hebreus. Nesse caso aí, qual seria a importância do conhecimento veterotestamentário? Olha, eu vou dar minha opinião, ok? Porque não está escrito, então vou dar minha opinião. O que acontece, esse problema é muito tratado na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ok? É muito tratado ali. Os Gálatas eram, na verdade, gentios. Como você falou, provavelmente é judeu, mas basicamente... a igreja basicamente judaica era na Judéia, saiu na Palestina. Saiu dali, era basicamente gentílica. Mas acontece que a história do povo de Israel era conhecida, inclusive quando havia judeu. Porque, a meu modo de ver, eu estou dando minha opinião aqui, o judeu sempre foi, vamos dizer assim, arrogante não é bem a palavra que eu quero usar, não. Sempre foi convencido, vamos dizer assim, convencido de que era um povo escolhido de Deus, e eram mesmo. Né? Deus chamou Abraão e estabeleceu a nação judaica, certo? Mas, então é bem provável que o judeu se apoiava muito nesse fato, nós somos os escolhidos. Mas espera aí, e as chumbadas que vocês levaram, vocês não contam? Estou dando minha opinião. Entendeu? Vocês não contam tudo que aconteceu no deserto, vocês não contam? Né? Tudo aquilo, toda aquela desobediência, as 10 tribos do norte foram destruídas pelos assírios, e a destruição de Jerusalém, que todo mundo estava saberia, aqui ainda a destruição de Jerusalém não tinha ocorrido, mas todo mundo ficaria sabendo da destruição de Jerusalém. Não, peraí. Ainda não tinha ocorrido a destruição aqui. Mas uma vez ocorrida a destruição de Jerusalém, todo mundo ficaria sabendo. Mas peraí, vocês não são o povo escolhido? O que aconteceu com Jerusalém, a capital de vocês? O templo, entendeu? Então, a meu modo de ver, Paulo está usando história do próprio povo judaico para fazer aplicação. É como nós fazemos hoje. Nós não somos judeus, mas, por outro lado, nós fazemos ilustração do Velho Testamento. Eu creio que é por aí, a meu modo de ver. Então, no caso, seria assim, essas coisas sobrevieram para exemplo nosso. Sim. Assim como os judeus, eles tinham como você diz, essa arrogância, essa soberba de se dizer o povo escolhido, seria mais ou menos, fazer uma aplicação para os nossos dias, seria mais ou menos dizer o seguinte: eu sou cristão, eu sou convertido, eu sou filho de Deus, e no dia de amanhã pode acontecer comigo, igual aconteceu com o povo de Israel? Está no versículo 12, lê o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Assim como eles caíram. Sim, assim como eles caíram. Agora eu estou começando a entender a aplicação. No versículo 13 ele fala, né? Que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejam tentados além de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá
livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, eles podiam suportar, mas eles não suportaram. Se caíram é porque eles não se esforçaram e não caíram. E, no caso, uma pergunta final, porque eu já estou tomando muito tempo. Essas coisas foram escritas para nós. Os outros, versículo 11, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Sim. O fim dos séculos tem chegado. O que seria o fim dos séculos? Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos no fim da história. Quer dizer, no fim da história aqui, que vai ser, na verdade, o início da história lá. Vamos dizer assim. Nós estamos no fim da história. É como se fosse todo aquele problema que aconteceu lá em Gênesis, certo? O Jardim do Éden, a desobediência, a queda do homem, e todo esse processo de restauração que vinha ocorrendo e acabou culminando em Jesus Cristo, a restauração. Basta dizer que Deus eliminou o povo lá através do dilúvio, certo? Mas salvou Noé e mais 7 para começar de novo. Mas aí a bagunça veio de novo. Aí Deus escolheu Abraão para começar de novo. Aí a bagunça veio de novo. Finalmente, tudo isso para levar a um perfeito restaurador, Jesus. Então, nós estamos no final da história de Deus para nós. A próxima etapa é o julgamento final e daí para diante. Faz sentido, não? Sim. Enio, um ponto também que eu queria observar dentro daquilo que o Anderson falou, né? Lá no 6, né, quando no 5, aliás, ele diz assim, Deus não se agradou da maioria deles, né? Razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí no 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Aí, quando ele comentou lá na parte, estas coisas lhes sobrevieram. Aí eu marquei aqui no 7, 8 e 9, né? O que sobreveio sobre eles no sentido de Deus diz, olha, não vos façais idólatras. E aí eles fizeram o contrário. Sim. Versículo 8, não pratiquem a imoralidade. Eles, pelo contrário, fizeram também aquilo que era contra a vontade de Deus. Sim. Não ponhamos o Senhor à prova. Aí eles, da mesma forma. Não murmureis. Aí ele comenta no versículo 10. Aí eles também foram lá e murmuraram. Então, sim, como ele fala lá no versículo 6, né? A fim, né, mostrando da ideia de finalidade, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, no sentido de não fazer aquilo que é desagradável. Ou sim, seja, para tornar o conhecimento prático, né? Já que eles foram orientados a fazer de uma forma, e eles fizeram o contrário disso. Sim, sim, sim. Agora, é interessante, Anderson, a sua pergunta é muito, muito interessante, muito boa, porque quando a gente prega, a gente deve, naturalmente, fazer muita ilustração do Velho Testamento, né? Porque toda a pregação deve ter ilustrações, né? Devemos fazer ilustração do Velho Testamento. Eu sei que muita gente não faz, faz ilustrações de outras coisas. Eu mesmo faço muita ilustração do futebol, mas também é bíblico fazer ilustração fora, né, da Bíblia, vamos dizer assim. Jesus usou a ilustração do semeador, que saiu a semear, e etc, etc, né? Aqui Paulo está usando do atleta, daquele que esmurra, né? Não no ar. Mas é bom a gente fazer ilustração lá do Velho Testamento, porque serve de exemplo para nós, né? Fala aí, Giovanni. Só para complementar o que os irmãos já disseram, eu também apontei aqui Romanos 15, 4. Tudo que foi escrito por Deus na Bíblia, ainda mais no Velho Testamento, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo,
procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, os exemplos negativos e positivos do passado, tudo foi escrito para ensinar a não fazer ou a fazer. E também fala em Hebreus lá, quando o autor escreveu aos Hebreus lá, Hebreus 3, 7 em diante, né? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provocação do deserto. Então, também está relembrando aos irmãos hebreus dos antepassados deles, que também servem para nós. Não murmurar, tudo que o irmão Alessandro citou ali na passagem em 1 Coríntios, né? Não cobicemos coisas más, não sejamos idólatras, não pratiquemos moralidade, não devemos pôr o Senhor à prova e não se queixem. Então, tudo que... Romanos 15, que passagem? 15:4, 15:4. Okay. Ele está falando dos fortes e dos fracos também lá, Paulo. Sim. E tem mais, você mencionou Hebreus, Hebreus capítulo 11, ali tem um monte de ilustração positiva para nós, né? Os heróis da fé, né? Os heróis da fé, mencionados ali como ilustração positiva para nós ficarmos firmes na fé, né? O capítulo 11 de Hebreus é tudo sobre a fé, né? Olha as inúmeras ilustrações de fiéis do Velho Testamento, né? Uma coisa que a gente pode falar para o mundo aí fora é que Deus é tão sincero e honesto que ele não esconde as mazelas dos seus filhos. Ele põe à mostra, ele mostra que os filhos deles pecam, erram, e está a história escrita aí, para nos mostrar, para nós não repetirmos, né? Não repetirmos, não fazemos, temos um alerta. Ele não esconde, né? Não é um livro que só tem coisas boas, coisas bonitas, né? Sim. Alguém lê, muito bom. Alguém lê para nós aí do 10, 14 até o 22, por favor. Do 14 ao 22, vou ler na versão fácil de ler. Eu posso ler para ficar um silêncio grande, eu posso ler, eu já li, mas o pessoal está... Lê aí, então, Giovanni. Fica à vontade aí, irmão. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que ele. Ok, olha só, a meu modo de ver, essa leitura aí do capítulo 10, do 14 ao 22, bate o martelo em tudo que nós estamos falando. Como? Ok, vocês querem participar das festas pagãs? Se vocês participarem das festas pagãs, vocês estão participando da mesa deles. É como se fosse assim, vocês estão em comunhão com eles. Não é assim no caso de Israel. Os que se alimentam, versículo 18, consideram Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Eles não estão em comunhão com relação ao altar? Que digo, versículo 19, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Claro que não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. É como se fosse assim. Se vocês participam da ceia do Senhor, vocês estão em comunhão com o Senhor. Aqueles que comiam do altar estavam em comunhão com o altar. Aqueles que comem carne sacrificada nas festas pagãs estão em comunhão com os demônios, porque não tem, aquilo lá não é verdadeiro. E é certo isso? É certo isso? Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos eles no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Está vendo o ponto? Qual é a palavra fundamental nesses três... deixa eu ver aqui. Bem, não vai dar tempo de eu ler tudo o resto aqui, mas qual é a palavra fundamental nos capítulos 8, 9 e 10 até agora? Contextualmente falando. Eu quero uma palavra só. Conhecimento. Idolatria? Olha, Amor a Deus? Para o Claudemiro, eu vou dar 8 para ele, principalmente porque o sobrenome dele é Ferreira, é o sobrenome da minha esposa também. Então, vou dar 8 para ele. Não, o Claudemiro, o que você está falando, olha, eu vou te dar a nota 10, mas vou segurar a nota. Até a gente decifrar. Não é a palavra conhecimento. É, mas não é. É uma outra. E não é idolatria, não. Idolatria não está no contexto do livro. Para mim, o que eu entendi aqui é amor a Deus e que ele é expresso em tudo isso ao amor ao próximo, aos fracos. Não está isso na direção do contexto do livro. A direção do contexto do livro, Giovanni, está no início do livro. Não colocar Deus à prova? Espera aí, parece que eu ouvi, hein? Não colocar Deus à prova, é isso? Não. É, mas não é. É uma palavra só, não é uma palavra só? É uma palavra só. Tá difícil. Uma palavra Sandro, só. fala aí, é uma palavra só. Comunhão. Parece que eu escutei alguém baixinho. Comunhão, Edivânia falou. Comunhão. Nota 10. Comunhão. Deus não chamou a uma comunhão? Não é em Cristo Jesus? Se você participar da festa pagã, você está em comunhão com quem? Com os demônios, né? Os demônios, exatamente. Nota 10, com os demônios. E nós devemos estar em comunhão somente com o Senhor, que é Comunhão. A comunhão com o Senhor aqui é Na palavra. Olha, nota 10, mas vou segurar a nota. É Segundo a minha esposa, fala aqui, minha esposa. Na verdade? É e não é? É na... Revelação? Não, eu quero uma palavra. Versículo 9 diz Revelação fiel é uma palavra, mas não é revelação. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 9 do 1. Giovanni, eu quero uma palavra. Salvação? Não. A comunhão é vai ser difícil, hein? Vai ser Aqui difícil. dentro do contexto, aqui nesse texto do capítulo 10. É no texto. Na ceia. Ô, glória, nota 10. Ou outra palavra que eu estava pensando é na mesa, que na mesa é ceia, porque ali é na ceia.
É na ceia. Quem que falou aí, Nildo? Quem que é Diga aí, Nildo? seu Nildo. Falei celebração. Sim, que é a ceia, exatamente. Cadê o Nildo aí? Ele é manauara, é? Manauara, nosso irmão se batizou domingo passado agora, Enio, da turma do curso de Teologia Básica. Opa, parabéns, parabéns. Deus abençoe você. Prazer em tê-lo conosco, viu? Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios, naturalmente, você já notou isso. Então, a gente está tentando decifrar o livro. Olha, é na mesa, na ceia. Aonde é que vai falar isso, mas de uma maneira bem detalhada? Capítulo 11, a partir do versículo 23. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Mas olha a idolatria aqui. Quem participa da mesa idólatra está em comunhão com os demônios. Mas nós é para estarmos em comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou. E é através da revelação do conhecimento de Jesus Cristo que Paulo está revelando aqui, inclusive, para nós. E vai dar mais detalhes sobre isso no capítulo 11. Então, olha só, que a ceia aqui, ela tem tudo a ver, praticamente, né, com a comunhão de Jesus Cristo a que fomos chamados. E ele vai dar... É um princípio bem interessante, né, que a gente pode ver assim, no princípio geral. Se não há comunhão com Deus, então há comunhão com quem? Né? Sim. E aí, se a comunhão ela não está embasada no conhecimento, na verdade, né? Ela não for com o Senhor, ela é com os demônios, né? Ah, mas é com os homens, com o entendimento dos homens. Se não é com Deus, então já entende o princípio direto que já está voltado para os homens. Tanto é que dentro do contexto de Corinto, né? Pegando lá o princípio da idolatria, que era comum para eles no contexto da cidade e tudo mais, mas eles estavam, não, mas é só algo comum da sociedade. Se eles fossem por esse rumo na tradição dos homens, eles estavam abrindo mão da comunhão com Deus e tomando para si a comunhão com os demônios, né? Em todos os sentidos, pela desobediência. Agora, note o contexto do livro, a direção do livro. Deus nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Basta dizer que está lá no capítulo 1, e, né, lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa comunhão, nós já vimos já lá no contexto do livro, na direção, é pela revelação de Cristo, a revelação do conhecimento. E olha toda a revelação sendo dada. O que você falou, se você não está na comunhão de Jesus Cristo, só tem uma outra comunhão, né? Vamos dizer assim. Se você está seguindo coisas idólatras, ou você está na comunhão dos ídolos. Está seguindo coisas dos homens, está na comunhão dos homens. Mas nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Certo? É bom ponto, bom ponto isso aí mesmo. Só um minutinho, Enio. O irmão Anil, você quer comentar, irmão Anil? Você ligou ainda agora o microfone? Não? Ok. Pode. Não. Mais alguém? O Enio, ele faz aqui... Seu Enio? Oi. Desculpa. Não, pode falar aí. Eu só ia fazer o senhor falou primeiro... Não, é 1 Coríntios que o senhor falou? Não, é capítulo 1, é? Sim, capítulo 1, versículo 9. 1:9, tá. O versículo-chave, né? O versículo-chave do 1 Coríntios. Praticamente o versículo-chave da direção do livro, né? Tá, obrigada. Uhum. Fala aí, Anderson. Não, é só uma observação aqui. Ele está, de novo, citando aqui Israel, no caso aqui, considerar Israel segundo a carne, versículo 18, não é certo que aqueles alimentos do sacrifício são participantes do altar? Sim. Eu só não entendi, assim, por que ele citou Israel aqui de novo?
Então, novamente, o ponto aí, a meu modo de ver, é comer. É comer. Comer, a participação aí na comida, vamos dizer assim. Comendo carne idólatra está em comunhão com os demônios. Aqueles na história de Israel que comiam do altar, eles eram participantes do altar. Eles eram participantes, estavam em comunhão, tendo a ver com o altar. Agora você vai verificar, aí, por exemplo, no versículo, deixa eu ver aqui, no capítulo 11, vai falar de comer do pão e beber do cálice, estando em comunhão com Cristo. Em comunhão com Cristo. Entendeu? Nós vamos falar mais sobre a ceia, lá no capítulo 11. Já estamos esgotando o nosso tempo aqui, mas tem um versículo aqui muito interessante, eu vou comentar ele, nós vamos parar. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. A meu modo de ver, Paulo está voltando àquela parte, e nós vamos verificar isso no resto do capítulo aqui, de que é lícito comer carne sacrificada ali, aí na cidade lá era lícito. Mas o que acontecia? Eu poderia, então, levar o meu irmão à destruição, certo? Então, mesmo sendo lícita, certo? Eu não vou fazer porque não edifica. Tem muita coisa, por exemplo, um exemplo bobo, vai chegar aí o carnaval aí, é lícito pular carnaval? Lícito é. Mas convém? Não, não convém. Por quê? Porque não edifica. Então, nós precisamos de pensar nas coisas que edificam. Então, eu devo comer a carne sacrificada lá? Não, porque posso destruir meu irmão fraco. É lícito comer? É. Todo mundo comia. Inclusive, lembra no capítulo 6, versículo 12? No capítulo 6, versículo 12, tinha uma outra coisa que era lícita também. O que era, hein? Se unir com a prostituta Sim. religiosa. Sim, era lícito. Convém? Não. Você vai unir o corpo, você está em espírito, em comunhão com Cristo, vai estar em comunhão fisicamente com uma prostituta, mas isso convém? Claro que não. É lícito? É lícito lá. A cidade aprovava, ninguém ia condenar você. Nossa, até um cristão está indo lá se unir com a prostituta religiosa. Aí eles iam até bater palma. Vamos dizer assim. É lícito? Mas convém? Claro que não. Interessante, né? Porque aqui também. Um ponto importante dentro daquilo que o Anderson falou ainda agora, né? Sobre quando ele diz assim lá no 18, Anderson, é considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes, né? O ponto da comunhão, né? Como tu desenvolveu, Enio. Aí uma coisa que me chamou a atenção lá em Levítico, né? Para a questão de informação, Levítico 7, 5 e 6. Lá em Levítico 7, 5 e 6, ele diz assim: o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Aí 6, todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Então, o fato de eles estarem comendo algo que foi sacrificado ao Senhor, eles estão compartilhando de algo santo. Aí a gente entende até o princípio que ele usa para a ceia, né? Sim. Se o pão que a gente está comendo, né, é do Senhor, então por que vai comer as coisas lá voltadas para o ídolo? Aí ele trabalhando a questão da relevância que a comunhão tem para aqueles que seguem a Deus, né? Como tu falou, a ideia da comunhão, por exemplo, no carnaval, por exemplo.
a comunhão que eles têm, ela é contrária à vontade de Deus, como tu comentaste, né? Convém, não convém. Mas as pessoas que fazem parte desse contexto estão indo pela tradição dos homens e ignorando a vontade do Senhor. Sim. Que Levítico o que é 7? Você falou? Levítico capítulo 7, versículos 5 e 6. Sim, sim, exatamente. Então. Aí ele aborda bem no finalzinho do 6, né? Que vai comer no lugar santo, se comerá, coisa santíssima é. No caso, aquilo que eles estão comendo, né? Porque foi ofertado, né? Foi oferecido ao Senhor. Um ponto muito bom, exatamente, lá em Levítico, na lei. O ponto importantíssimo aqui no contexto do livro é a comunhão. É a comunhão. Aqui fomos, a comunhão de Jesus Cristo, aqui fomos chamados por Deus. Já não estamos mais na comunhão do altar, segundo Israel, certo? Porque agora nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Então, nem aquela comunhão é válida agora. É a comunhão de Jesus Cristo, que vai explicar muito bem no capítulo 11. Agora, eu vou parar aqui, mas vai falar de uma coisa interessante no capítulo 11, que é de véu. Certo? Me diga uma coisa. Véu, por que véu está aí? Nessa comunhão toda aí, está logo daqui a pouco ainda vai falar da ceia, do versículo 23, e colocou aí logo depois dessa comunhão aí com os demônios, coisa e tal, coisa e tal. O que véu teria a ver com isso, hein? Deixa para depois. Próxima aula. Eu acho... Tem gente aí que está louquinho para falar, viu? Fala aí, Santo. Não, eu ia brincar contigo, eu ia dizer, eu acho, aí disse, não, deixa para a próxima aula. Olha, eu acho que tem coisa aí, viu? Tem coisa relacionada aí com essa idolatria toda. Bem, vamos terminando, já deu nosso tempo. Prazer em vê-los, prazer em ter o Nildo aí conosco, acho que é a primeira vez, né? Sim. Ok, está bem-vindo e prazer em ver aí os outros aí também, né? No começo eu falei que eu vi o Zé, lá de Bauru, o Doni... Onde já se viu? Só porque está operado não aparece na aula. Que coisa, né? Seu Enio, pare com isso, seu Enio. E tem o Marquinho também. O Marquinho está aí também. O Marquinho, ele é irmão do Doni e do Zé. O Marco. Olha, o Doni tem bastante irmãos, né? Opa, essa família aí é nota 10. Grande, né? Nota 10 essa família aí. Sabidinho. Sabidinho. Família Tudo sabidinho. Agradecer a presença dos irmãos aí, o Giovanni, né, o José, o Marco, né, o Anderson. Muito obrigado aí, irmãos, pela participação. Aí, como eu falei, né, o Nildo, né, se batizou agora domingo, né? A gente fez tá fazendo o curso ainda, que a gente está indo agora para a 13ª lição. E aí, mediante a lição que ele estudou, ele indagou o entendimento que ele tinha e realmente desejou seguir à vontade e ter comunhão, pegando o contexto de 1 Coríntios, né? Ele desejou ter a comunhão com o Senhor e, pela graça de Deus, ele foi batizado no domingo, entendendo com clareza o propósito, né? E para fazer parte dessa comunhão maravilhosa conosco no reino do Senhor. E nessa comunhão a gente tem a Edivânia lá da Paraíba, tem o Anderson lá. O Anderson de São Paulo, tem também o Giovanni lá na terra do chimarrão gelado, né? Chimarrão gelado, não? Chimarrão gelado ali, rapaz. Quente. E sem açúcar, rapaz, não acredito. Não, e sem açúcar. A primeira vez... Tu falaste que Ferreira é o sobrenome da tua esposa, ela é brasileira? Sim, brasileira. Como tu fala, sabidinho. Vem no Brasil casar com uma brasileira, sabidinho. Falei, vou buscar uma lá no interiorzão de São Paulo, lá. A primeira vez que eu tomei chimarrão aí, eu falei, peraí, não dá para colocar um açúcar nisso aqui, não? Quase eu apanho, viu? Mas dá para colocar açúcar, é só não dividir a cuia com o gaúcho. Tá certo, muito bem. Quem que vai orar por nós aí mesmo é o... Sou eu.
O Ferreira. Ferreira, vamos lá. Vamos orar. Oremos. Deus, Pai Santo, te damos graças, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, por estamos aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor Deus, das Suas santas palavras, Pai, nas Sagradas Escrituras, Senhor Deus, que possamos colocar em prática nossas vidas, Senhor Deus, e levar também ao desconhecido, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas palavras que foram ditas, pelas perguntas, pelos esclarecimentos, Senhor Deus, pelas dúvidas, ó Pai. Também, Senhor Deus, pelo livro que estamos estudando de 1 e 2 Coríntios, ó Pai. Abra nossas mentes, nosso entendimento, dá-nos a sabedoria que precisamos, Senhor Deus. Abençoe a cada um de nós, abençoe cada família representada, Pai. Dá-nos uma noite de descanso, Senhor Deus, e assim que possamos dormir e descansar, ó Pai. Por isso, ó Pai, queremos colocar diante de Ti, no nome do Senhor de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Prazer em vê-los. Até a próxima. Bem, obrigada, seu N, pela Boa noite, irmão. Obrigada. Boa noite, irmão. Fique com Deus. Boa noite, irmão. Tchau. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Nildo. Deus abençoe. Boa noite, Sérgio.